Bem, desde criança, a família, todos os membros da família diziam que eu era muito curioso, vivia sempre mexendo as coisas em casa, tentando descobrir onde estava cada uma das coisas. Então, eles diziam tudo que eu era muito curioso e perguntador. Aos 6, 7 anos, eu era um terror para minhas tias que costuravam, eu fazia anzol dos alfinetes dela, e o sonho era fazer um anzol com agulha, que era muito mais afiada, mas a agulha quebrava. Eu ficava impressionado porque eu não conseguia fazer um anzol com agulha. E durante o desenvolvimento, o curso colegial, o curso ginasial, a grande dúvida era se eu seria engenheiro, que meu pai achava muito chique ser engenheiro, ou advogado, porque diziam que eu falava muito, então tinha tudo para ser advogado. Já no colegial eu tive um professor de química fantástico, Gildásio Rocha, foi um professor que mostrou o quão bonita era a química. Então naquele momento eu disse, nem engenharia nem nada, eu vou para a química. Pronto, daí em diante nunca fiz outra coisa a não ser professor de química e fazer pesquisa em química. Esse ano faço 41 anos que sou professor de química, desde o colégio, desde o início da universidade, que eu dava aula de química. Daí fui a licenciatura em química, bacharelado em química, mestrado em química, doutorado em química, e a única coisa que eu sei fazer é química. Bem, a vida essencialmente é química, né? Se vocês observarem, a pergunta da Vera foi quando os átomos se encontraram e formaram as primeiras moléculas. A teoria mais aceita da origem do universo diz que ocorreu uma grande explosão há 13,7 bilhões de anos. E nos primeiros 3 minutos dessa explosão formou-se o primeiro átomo, que foi hidrogênio. A partir desse átomo de hidrogênio, eles começaram a formar hélio e começou a formar toda a cadeia dos elementos químicos. Já há 4 bilhões de anos já se tinha uma ideia da formação do planeta Terra e da vida. Então, todo o caminho entre a comunicação entre a matéria, de uma forma, a teoria gravitacional de Newton, que é que rege a interação dos planetas, levou um bom tempo para se descobrir a linguagem dos átomos e das moléculas, que são as forças eletromagnéticas que as unem, como elas interagem. E da interação da gravidade e as forças eletromagnéticas, nisso surge a vida. E talvez a vida é uma das formas mais bem aperfeiçoadas de máquinas químicas. Nós somos uma máquina química. Nós ingerimos açúcares, proteínas, respiramos o oxigênio do ar. Então, é todo um sistema químico envolvendo o oxigênio e os alimentos nos fazem crescer, manter aquecidos, andar, correr, estudar, jogar, pescar, jogar bola. Tudo isso é química, pura química. Eu sempre dei aulas teóricas e práticas, dá para observar no laboratório o estudante que ele executa o experimento como uma tarefa. E o estudante que vê o experimento como uma oportunidade de fazer coisas e está sempre querendo mais. Então, geralmente esse é mais irreverente, alguns professores não gostam dele, porque ele é buliçoso, mas geralmente ali está um talento, que se bem trabalhado, bem afeiçoado, ele se torna um talento. E é difícil identificar talentos, mas a química tem um lado que é muito, vamos dizer, trabalhoso em relação ao setor empresarial, a fazer as coisas, e tem um lado que é talento, é arte, e a pessoa precisa gostar. Ela precisa começar a fazer um experimento sem olhar para o relógio, fazer o experimento ligado no que ele espera e quando isso vai acontecer e quando vai terminar. E nesse ponto, a própria divulgação da ciência como um todo e da química é extremamente importante para que se consiga identificar esses talentos. Tenho uma experiência interessante, há alguns anos atrás, fazendo uma palestra no que era o Cefet, um misto de escola técnica com tecnológica, e tinha um estudante fazendo o 2º grau que ele assistiu à palestra e veio falar comigo e disse, professor, eu passei a adorar química, o senhor mostrou, amo química, vou fazer vestibular na universidade e vou ser químico. Ele disse, olha, se você fizer vestibular e passar em química, eu lhe dou uma bolsa de iniciação científica e você começa. Olha, passado um período, nós estávamos na organização da escola de verão, em fevereiro,
O estudante chegou e disse, está lembrado de mim, professor? Eu digo, estou lembrado sim, ele passei em Química e passei em primeiro lugar. Ele disse, pode chegar no laboratório que nós vamos providenciar uma bolsa para você. E ele foi e fez uma iniciação científica brilhante, muito mais curioso até do que eu, mexia com tudo. Hoje ele faz o mestrado no grupo nosso com uma estudante que foi doutoranda comigo, que hoje é professora da universidade, e ele já tem a rota dele, com quem ele quer fazer doutorado, onde ele vai no exterior, e atua em várias coisas simultaneamente na área de Química, e certamente eu acho que ele terá um futuro grande. Então, acho que esse tipo de talento e de brilho nos olhos é que torna o indivíduo, talvez, não só químico, tornará um bom físico, um bom biólogo, um bom cientista, né? Quando eu escolhi ser professor, no momento que entrei na universidade, surgiu uma oportunidade de dar aulas de matemática num ginásio. E aí eu disse, olha, ótimo, uma forma de... Nessa época a iniciação científica era limitada, eu disse, uma forma de ganhar algum dinheiro. E eu dava aula de matemáticas no Colégio São Salvador, colégio no centro da cidade. No ano seguinte comecei a dar aulas de Química, dava aulas de Física também, matemática, Química e Física. Terminei a graduação, entrei como professor da universidade e foi uma época em que todo um parque industrial estava se instalando na Bahia. E tive várias oportunidades e várias demandas para ir para o parque industrial. Teve uma época que uma empresa que estava se instalando me fez uma proposta bem interessante, né, que eu deveria montar os laboratórios deles, eles colocariam à minha disposição técnicos, químicos. Disse, olha, o senhor consegue fazer isso dentro de um ano, o senhor monta tudo. Ele disse, bem, depois de um ano, o que é que eu vou fazer? Ele, não, está tudo bem, tudo arrumado. O salário era 3 vezes maior do que da universidade, eu disse, olha, mas depois eu não vou ter o que fazer, então continuo na universidade. E nunca fiz outra coisa, a não ser dar aula e depois fazer pesquisa em Química. E se tivesse de recomeçar, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Então eu sou professor não por falta de oportunidade, mas por escolha. Simplesmente por escolha.